Olá, pessoal. Hoje, na prática, mais um programa fantástico. E nada melhor do que para fechar esse ano, encerrar com quem? Nosso prefeito de Linhares, Bruno Margoto Marianelli. Bruno, seja bem-vindo ao Na Prática. Hoje, eu creio que vai ter muita informação útil para nós linharenses, até mesmo para o Estado e para o Brasil, né? Seja bem-vindo ao Na Prática. Obrigado, Jefinho. Obrigado pelo convite. A todos os que nos assistem, nos ouvem no Na Prática. É um grande prazer estar aqui e poder contribuir, né, de alguma forma, como o próprio programa diz, né, na prática, para que as pessoas tenham algum insight, alguma informação que possam utilizar no seu dia a dia e, com certeza, tem uma carga de informação muito grande para que o nosso amanhã seja mais produtivo do que é hoje. Com certeza. Eu sempre falo, Bruno, para todos que participam aqui do nosso programa, que o importante é somar na vida das pessoas. Então, por isso que a gente tem o nosso bate-papo aqui. E pode ter certeza que vai 2h30, 3 horas, a gente consegue encerrar esse bate-papo aqui, né, galera? Estamos dentro. Vamos lá, então. Bruno, eu queria primeiro que você falasse um pouco de você, sua história, como é que começou, porque sabe da sua vida de como prefeito, mas conhece o bastidor, né? Como começou a sua história na política? Fala pra gente aí. Bom, e também da sua vida pessoal, tá? Pode falar primeiro da sua vida. Na verdade, eu vim para Linhares, sou colatinense de nascimento, mas vim para Linhares muito cedo, né? Aos 5 anos. E aqui me criei. Meu pai era um empresário, um produtor rural. E fiquei aqui, fiz meu segundo ano do segundo grau, 86 aqui em Linhares. Depois eu me mudei para São Paulo. Foi o primeiro grande desafio da minha vida, né? E saí para poder fazer faculdade fora. Escolhi fazer isso, tive a oportunidade de fazer isso. Às vezes as pessoas não têm a oportunidade de fazer. E fui para São Paulo para estudar administração. Ainda não tinha essa situação da administração pública e administração de Paulo empresas. Capital? São Paulo, capital. Sim. Inclusive, eu morei na Avenida Paulista, lá em São Paulo, né? Foi qual a faculdade foi lá? Eu fiz Fundação Getúlio Vargas. Nossa. FGV, né? O pessoal conhece mais por FGV. Isso. Mas teve toda uma batalha, todo um antes, né? Então, em 1987, eu fui para lá, mudei para São Paulo. Eu já tinha um primo e uma prima que moravam lá e fui morar com eles. Nesse apartamento, eles já moravam lá na Paulista, que era próximo do Colégio Objetivo, que foi o minha primeira parada lá em São Paulo para fazer o terceiro ano integrado ao cursinho, né? E tem algumas histórias engraçadas que quando eu cheguei um pouco, não atrasado, né? Fiz a minha matrícula por último, depois de ter resolvido fazer isso e ir para São Paulo. E eu peguei praticamente a última sala, que você vai preenchendo, né? A última sala e do curso de Humanas, que normalmente os cursinhos têm o curso de Humanas como um curso mais fraco, vamos falar assim, né? Pessoal de exatas, de biológicas e de humanas. E era engraçado, porque as pessoas falavam assim, você é de onde? Eu falava, sou do Espírito Santo, né? E lá para cima do Rio de Janeiro, todo mundo era baiano. Bahia. É baiano, né? E o curioso é que quando eu comecei, falei assim, não, vou fazer vestibular na USP e vou fazer vestibular na GV, que era administração. Na época, acho que hoje ainda é um dos cursos mais concorridos para administração do país. Falei assim, rapaz, tem um irmão meu que está estudando para entrar na GV, estudou 4 anos, fez cursinho preparatório, você vem lá da Bahia e você acha que você vai passar, né? Falei, eu vou tentar, vou Passou estudar. de primeira? Passei. E passei em 6º lugar no curso de administração pública. Então, esse também é uma coisa que me acompanha desde a formação. Eu sou administrador público de formação, né? Lá não é fácil. Você tinha... Hoje, se você for virar no mercado... Hoje existem cursos, né, de administração pública, mas assim, talvez não tão específicos como eram naquela época. Já era um desejo seu? Olha, a administração pública ela acabou entrando naquele contexto, né? O que acontece? Você já tinha um custo para estar em São Paulo. E como era o custo de administração pública? Como o próprio nome já diz, Fundação Getúlio Vargas, né? A Escola de Administração de São Paulo era da época do Getúlio Vargas ainda, e que para montar quadros
para o serviço público brasileiro, ele montou um curso de administração pública. E lá na GV você tinha 50 vagas somente de administração pública, e essas vagas eram subsidiadas pelo governo de São Paulo. Primeiro foi pela União, depois o governo de São Paulo assumiu a gestão. isso. Então, e quem podia escolher se queria fazer administração pública ou não? Era por ordem de classificação. Então, você fazia a opção, primeira opção, segunda opção. Se você tivesse pontos ou passasse dentro daquele grupo, os primeiros teriam oportunidade de escolher, né? E aí eu coloquei a primeira opção como administração pública. Os cursos têm semelhança no currículo básico, mas tem toda vamos dizer, matérias voltadas para o setor público nas matérias específicas, né? E como na época já era um custo muito grande estar em São Paulo, falei, não, vou fazer a opção para administração pública e se passar, tudo bem. E acabei passando em 6º lugar, tive um ano de 87 de muitos estudos, né? Muita dedicação. 4 anos, né? Aí foram 4 anos, né? De 88 a 91, me formei no início de 92, e depois retornei para Linhares, né? Inicialmente no setor privado, até que o então prefeito eleito, Guerino Zanon, em 1996, a gente já tinha uma experiência de ter estudado nas escolas, né, no Cristo Rei, a gente já se conhecia, e ele me convidou para integrar o corpo de secretários da prefeitura. Então foi em 92? Não, a eleição do Guerino em 96. Isso. E eu entrei na prefeitura junto com ele no primeiro mandato em 97. 97. E desde lá a gente tem trabalhado em conjunto, né, até hoje. Sim. Até a saída dele em 2021 para a disputa 2022, né, para a disputa do governo do estado, quando eu então me tornei prefeito. Mas desde 97 sempre trabalhei na prefeitura de Linhares, trabalhei na Assembleia Legislativa, fui diretor-geral da Assembleia quando o Guerino foi presidente, primeira vez eleito deputado e presidente. E depois também trabalhei no Instituto de Previdência do Estado. Fui presidente do Instituto de Previdência do Estado, mais conhecido por IPA-JM, que é responsável por administrar toda a parte não só de concessão de benefícios, mas administrar a massa de recursos que também financia esses pagamentos. Uma experiência muito boa também durante 2 anos que eu estive por lá e aprendi muita coisa. Então, esse... Em suma, é um retrato, né? um perfil do que esses 26 anos de gestão pública e de trabalho no setor público E a família, a esposa, mim. conheceu Linhares mesmo? Sim, a família, a esposa conheci na escola. Né? Eu jogava handball, a Cíntia jogava vôlei na época. As irmãs, uma das irmãs estudou comigo, a mais velha, a Cristina. Então, a gente se conheceu na escola, mas voltou a se reencontrar depois, em 1990, Quando 91. voltou da faculdade. Estava lá ainda, terminando, né? A gente se encontrou por acaso aqui, começou a namorar e deu o que deu, né? Filhos são? Hoje eu tenho o Danilo. Danilo. Danilo tem 20 anos, né? E também resolveu sair para estudar. Hoje o Danilo faz engenharia de automação e controle na Federal de Minas. Legal. Está morando em Belo Horizonte, né? E está lá, já está terminando o 3º ano agora de engenharia. Que bom. E aí vai. Foi bom conhecer um pouquinho da história, porque tinha que saber, né, Bruno? Me fala um pouquinho. Todo mundo fala do Bruno Marianelli, uma pessoa técnica, né, de muito conhecimento, isso aí é unânime, tá? Dentro da sociedade. E como é transitar de uma parte técnica para uma parte política? Política você sempre esteve envolvido, mas de figura pública mesmo, de ser o prefeito. Como que é essa mudança? Fala um pouquinho na prática para a gente aí. Olha, Jefinho, eu não tenho vergonha nenhuma de afirmar que para algumas pessoas eu falei, eu nunca imaginei que estaria tão perto e tão longe ao mesmo tempo, porque quando você cuida das partes de planejamento e finanças, como eu cuidei, a maioria desses 4 mandatos do Guerino, a gente tem um contato muito estreito, né? Mas pela natureza das atividades, logicamente, toda a parte política ele
fazia e faz com maestria, né? E a parte interna, a parte de planejamento, de orçamento, que é uma parte muito importante da administração pública, ficava sob minha responsabilidade. E contato sempre muito grande, né? Mas o fato de você estar na sala do lado e ter acesso todo dia praticamente é completamente diferente de você sentar na cadeira de prefeito, né? Alguns consideram que é mais fácil um técnico ser político do que um político ser técnico. Então, esse período que eu te falei de 26 anos, esse convívio e esse aprendizado foi muito importante para que o Bruno técnico pudesse ter uma ideia, ter um conhecimento, uma pequena amostra do que é o ser político, né? E é necessário, eu não vejo isso como sendo uma coisa... Às vezes as pessoas têm um tom pejorativo de política, mas a política está no dia a dia de todo mundo. A política se faz necessária. Então, esse 1 ano e 7 meses que eu estou à frente da prefeitura também me ensinaram muito. Eu já tive um aprendizado muito grande. Tem os momentos que são mais difíceis, que você vai se acostumando, como qualquer início de atividade, você tem um período de adaptação, mas assim, eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu gosto muito de estar presente no dia a dia das pessoas, no dia a dia das necessidades da prefeitura, porque só conhecendo de fato o que acontece lá no campo, qual a realidade das pessoas, que a gente consegue fazer a administração voltada para a população. Que essa é uma preocupação muito grande. A gente não pode planejar a administração para ser uma coisa fria. Nós trabalhamos com pessoas, então a administração tem que ser humanizada. E é isso que a gente busca, né? Fala assim, nós vamos informatizar, vamos conectar, mas vamos conectar as pessoas tendo o olhar humanizado. Por exemplo, o que a gente tem feito e tem evoluído bastante na área da saúde? Já vou adiantar um pouquinho as coisas, né? Nós estamos fazendo a informatização de toda a saúde do município. Hoje, todos os postos já têm o prontuário, né, dos cidadãos linharenses. Que fica interligado. Informatizado, está interligado. Se ele for no posto de um bairro BNH, ele consegue ter a informação lá no aviso, por exemplo. Na verdade, as pessoas são referenciadas naquele posto onde ela tem a residência. Sim, mas e isso é uma exigência do poder do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Mas, por exemplo, a gente administra o hospital municipal, que é o HGL. Então, se a pessoa chega lá, precisar ir lá no HGL, a hora que ele sentar na frente do médico, o médico abrir a ficha dele no computador, ele vai poder saber, olha, ele fez uma consulta na unidade de saúde há 30 dias, foram feitos exames de sangue, de urina, foi feito um outro tipo de exame. Então, o prontuário vai estar lá na frente do médico para ele ter uma tomar ideia decisão, porque ele já recebe a informação. De todo o histórico do cidadão. Então, o que significa isso? Isso significa mais eficiência, por quê? O médico não vai precisar ficar perguntando, procurando, fazendo. Então, ele já tem um histórico do paciente ali com ele. Por exemplo, a gente tinha um dado, Jefinho, que era interessante. 23% dos exames de sangue que era feito, os pacientes nem iam buscar, né? Então, às vezes, a pessoa fazia ia no outro médico daqui a 2 dias e fazia um outro exame em outro local. Então, isso hoje já não acontece mais. E gera uma redução de custo para o município também, muito, né? Então, assim, a redução de custo em si, ela vem acompanhada da eficiência do sistema. Não tem como desassociar tecnologia e saúde mais. É totalmente andando lado a lado. Saúde, eu acho que as outras áreas também. Especial saúde, né? Que a gente estava falando aqui agora. O que a gente está colocando, e foi uma coisa muito interessante, às vezes são soluções simples, né? A matrícula da educação, né? Às vezes nós implantamos, acho que em 2018, a matrícula, pré-matrícula e a matrícula online. Você via pais em filas, barracas nas ruas. Quantas vezes eu já 2017, 2016. Então, a gente estabeleceu critérios, né? Os critérios são de proximidade, de aproveitamento.
Então, as pessoas têm a preferência quando já estão nas escolas ou com irmãos. Isso vai se aperfeiçoando, né? O sistema está ali inicialmente, a gente vai melhorando o sistema e hoje é um grande sucesso. Hoje o pai não precisa dormir em fila. Barraca, Hoje né, Bruno? ele barracas. Hoje ele tem. Ia ser na segunda-feira, o cara ia na sexta-feira. Exatamente. Ficava 3 dias. Então, é exatamente essa situação que a gente busca, né? A gente busca que a população tenha aqueles serviços que são necessários, com a maior comodidade possível, para que ela não perca tempo naquilo que a gente pode economizar o tempo dela, né? Então, a matrícula, o agendamento da consulta, então tudo isso gera uma qualidade de vida para o cidadão e é em busca disso que a gente está. Bruno, e falando em Linhares, né? Eu até estive conversando com um amigo meu esse fim de semana, né? Ele mora fora do país, ele falou, Linhares já é conhecido até em outros países já pelo crescimento. E o que você me falasse na prática, o que Linhares, nessa trajetória desde 97, né, que você participa da gestão, está sempre envolvido, o que tem diferente, por que Linhares é um case de sucesso a nível Brasil, até mesmo visão hoje até fora do Brasil? Qual é o segredo? Fala para a gente. Vamos lá. Quando eu entrei, né, a gente veio para a administração pública, o Guerino já havia sido secretário de planejamento entre 92 e 96, do ex-prefeito Zé Carlos Elias. E quando a gente entrou, a equipe se reuniu. E qual que era a realidade da economia do município de Linhares? Uma economia baseada na agricultura, pecuária, ainda tinha um pouquinho das serrarias, o extrativismo, né, que marcou vamos dizer assim, o final dos anos 50, 60 e 70, que coincidiu com o boom e o auge da cultura do cacau, e que até hoje é conhecido como fruto símbolo e assim alavancou o desenvolvimento do município de Linhares naquele ponto, né, naquela época. Então, você tinha uma economia baseada na agricultura e praticamente o maior empregador do município era a prefeitura. A gente tinha também um setor moveleiro, que tinha um pequeno polo ainda incipiente, iniciando. Havia uma empresa muito grande na década de 70, que era a Movelar, né? Era a Mobrasa, que fazia chapas de compensado. Depois deu origem a Movelar, mas um polo ainda incipiente, um polo moveleiro ainda incipiente. Então, qual foi a constatação? Falou, olha, nós precisamos tirar o protagonismo econômico, né, de geração de emprego, de geração de renda da prefeitura, do setor público, alguma coisa do Estado, ainda tinha a CEPLAC, tinha algumas outras instituições mais pujantes, o Incaper, do que são hoje, mais representativas em termos de emprego, para criar condição para que o setor privado possa vir, investir, criar empregos, criar renda e, automaticamente, isso gerar impostos para o município poder reinvestir. Então, desse trabalho inicial, que foi feito em 97, 98, nós tivemos, vamos colocar assim, um ponto que foi muito favorável e veio a acelerar os resultados desse planejamento, que foi o quê? A inclusão da porção norte do Espírito Santo, da porção acima do Rio Doce, na área da Sudene. Então, isso deu um gás maior, ou seja, a gente poderia estar buscando esses investimentos com o atrativo da Sudene, seja na parte de investimento, que você tem a possibilidade de buscar recursos no Banco do Nordeste para investir, seja na parte das isenções fiscais, que você tem uma base de cálculo reduzida do imposto de renda e da contribuição e que dão uma vantagem competitiva para quem vem para cá. Então, desse planejamento, né, com esse acontecimento da Sudene, nós passamos a trabalhar essa situação de fato, né? E aí surgiu a primeira oportunidade, lá em 2000, que foi com a Brametal, que é uma empresa catarinense,
E o pai do Ricardo Brandão, que é o acionista majoritário, na época era o proprietário único, depois a Brametal abriu o capital, ele é capixaba, né? Então, o Guerino esteve em Criciúma na época, conversou, e o Ricardo veio para cá, instalou, foi a primeira indústria, vamos dizer assim, de fora que foi captada por esse planejamento que foi feito para robustecer, diversificar a economia do município. E depois a antiga Sucos Mais também, que veio para cá e trabalhou. E tem um detalhe importante nisso, Jefinho, que a gente vamos buscar possibilidades fora, ok, mas vamos também dar oportunidade para quem já está aqui de crescer. E foi isso que foi feito também com o Polo Moveleiro, 98. Tinha até uma pergunta que eu ia fazer, se tem incentivo para as empresas de Linhares hoje, que estão, de repente, vai fazer uma evolução, se consegue esse benefício também, mesmo já estando instalado. Sim. Depois eu entro nesse detalhe, só para a gente complementar essa fala de como foi o case de Linhares. Então, nós fomos entendendo o que o empresário precisava, né? E o Ricardo Brandão é o primeiro exemplo disso. Ele falou assim, olha, eu preciso que o meu funcionário tenha uma qualidade de vida, né? uma condição mínima. Então, o que a gente foi atrás? Nós precisamos ter uma cidade que tenha saneamento básico, que tenha uma rede básica de saúde bem estruturada e uma rede de educação minimamente aceitável para poder receber essas pessoas. Então, esse foi o dever de casa que a gente fez. Tanto é que, se a gente for olhar em termos de infraestrutura, aí, de 97 para cá, o Guerino foi eleito 5 vezes, né, nesse período, se concentram aí, eu acho que entre 70% e 80% da infraestrutura que o município tem. Então, o trabalho planejado e o trabalho sério, voltado para a população, eu acho que eu posso colocar esses dois fatores aí como os fatores de sucesso, né, que fizeram com que Linhares se transformasse em tão pouco tempo, né, de uma cidade predominantemente agropecuária, agrícola, né, para uma cidade que hoje tem uma diversificação da sua economia, como a gente planejou lá atrás. Porque aí você perde, na verdade, você ganha, né? Você não fica dependendo de um só setor. Volátil o mercado, né? Você diminui a dependência e automaticamente você consegue diminuir essa volatilidade. Por exemplo, em 96 a gente tinha muito pouco royalty, né? Não tinha uma produção desenvolvida ainda de petróleo. Mas, já a partir de 2002, 2003, no segundo mandato de Guerino, o royalty passou a ser uma receita muito importante para a gente. E hoje ainda é importante, mas a gente também já estava trabalhando desde lá para não depender do royalty. Por quê? Porque a gente sabe pode acabar. Que ela vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Então, por exemplo, Linhares hoje ainda eu acho que é a única cidade que tem um fundo, né? Um fundo que a gente destina 1% do royalty para o fundo de meio ambiente, para realizar ações, né, para poder desenvolver e garantir a qualidade do ambiente do município de Linhares. Então, algumas situações que foram sendo criadas e o município, ao longo desse tempo, as pessoas foram entendendo a forma de trabalhar, elas viram a seriedade, né, no trabalho da prefeitura, do poder público, e, sem dúvida nenhuma, todas as pessoas que passam, e você falou muito bem, a pessoa que mora fora do país, né, conhece Linhares, mas a gente roda aqui nos vizinhos mesmo aqui do estado do Espírito Santo, e isso é unânime, que Linhares é uma... É chapa batida, né? Então, em resumo, essa é a história e o segredo do sucesso, foi que a gente pode assim falar. Planejar, buscar, né? Claro, e também ter aproveitado o que as brechas na lei, no caso da Sudene, que foi importante também, que contribuiu para essa evolução. E aí eu tinha te perguntado sobre a questão das empresas de Linhares, né? Também podem ter acesso a esse
E como que se consegue ter o benefício, uma empresa que está em uma pujança de crescimento, olha, eu quero fazer um estágio 2 da minha empresa, como é que funciona? O que tem que Bom, atingir? no setor público, tudo começa a partir da legalidade. Então, como funcionam os incentivos do município de Linhares, né? A gente tem a possibilidade de dar incentivo naquelas áreas que é da competência do município. Então, o município de Linhares ele pode fazer, a gente chama de cessão onerosa do terreno. Existe isso previsto em lei. Isso vai depender de um plano de negócios a ser desenvolvido pela empresa, pelo empresário, e a gente vai avaliar quantidade de empregos, qual a renda média desses empregos, o grau de tecnologia que vai ser aplicado na produção, o quanto de matéria-prima ele pode aproveitar daqui do município. Então, tem uma série de fatores que a gente linka, né, e faz o desenho do que isso significaria para o desenvolvimento do município. Então, por exemplo, é possível ceder terreno? Desde que isso tenha um valor significativo para o município e para a população. Tem que retornar alguma coisa para o município, né? Exatamente. Não dá para entregar isso A gente gratuito. pode diminuir o imposto sobre serviço, que é o ISS. ISS, né? Até antes da reforma tributária, agora a gente precisa ver como é que vai terminar. E o IPTU também a gente pode diminuir esse para dar incentivo. Aliados a essas situações do município, o Estado do Espírito Santo tem incentivos fiscais tanto para investimento quanto para o dia a dia, em relação ao ICMS, que também está para ser alterado pela reforma. Então, você também tem essas possibilidades e a gente alia isso. Então, você tem o conjunto normativo determinado e aí a gente não faz distinção entre a empresa de fora e a empresa que está aqui estabelecida. Por exemplo, você tem uma empresa de móveis, vamos citar aqui, são as mais conhecidas. Bruno, olha, eu produzo 1.000, né, e eu quero passar a produzir 1.500 ou 1.300. Você vai ter direito aos mesmos benefícios que uma empresa de fora tem. Você vai fazer seu plano de negócio, vai demonstrar a viabilidade disso, vai entrar com um pedido na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e tudo vai ser avaliado e você tendo possibilidade, você vai ter o benefício e a gente vai buscar, junto ao Estado, se for o caso, também os benefícios na área do ICMS e de investimento, né? E aí deixar claro, Jefinho, uma coisa, isso a gente bate sempre nessa tecla. Não adianta o município ter desenvolvimento econômico se esse desenvolvimento não chegar para as pessoas, não chegar lá nos bairros, se os bairros não tiverem infraestrutura, não tiverem equipamentos de lazer, se as pessoas que moram nos bairros tiverem um salário digno, condição de poder sustentar as suas famílias, de proporcionar lazer, de proporcionar uma série de atividades que levem ao bem-estar. Então, esse é o objetivo. Desenvolvimento econômico, sim, mas social buscando também. desenvolvimento social. E a gente tem mais alguma novidade? Empresa vindo para Linhares? Como é que está aí? Temos. Nós temos uma série de empresas que estão aí para inaugurar, né? Já, por exemplo, o pessoal passa, já via a Britânia. A Britânia é Holan, né? Não iniciaram oficialmente as atividades ainda, já estão começando a funcionar. A Holan deve inaugurar em março, oficialmente, março, abril, e a Britânia também, ano que vem, com a linha de montagem. Quantas pessoas, Bruno, deve gerar de emprego aí diretos? Diretos, uma previsão inicial, nas duas empresas, cerca de 1.600 empregos nas duas empresas. Então, é aquilo que eu falei, né? Você cria um ambiente em que o beneficiado é o cidadão linharense. Ele passa a ter melhores oportunidades de emprego, passa a ter uma diversidade de empregos maior. E a gente tem feito essa conversa com as empresas. Existem empresas que vieram para cá, empresas médias, mas que usam tecnologia que a gente não tinha. Por exemplo, empresas que mexem com injeção de plástico, injetora de plástico. Até então você não tinha, até 2 anos atrás, você não tinha nenhuma empresa desse ramo aqui no município de Linhares. O que nós fizemos? Fizemos uma parceria com o Senai para desenvolver turmas para atender as empresas. Para atender essas empresas, né? Então, hoje a gente tem cerca de 40
alunos que se formaram em injeção de plástico no Senai, um curso de 360 horas, uma qualificação relativamente extensa, mas 39 estão empregados nessa área. Então, é esse trabalho que a gente faz, de oportunizar, de dar condição para o cidadão linharense ocupar esses empregos. Ou seja, não adianta só você trazer empresas se você não oferecer a mão de obra, porque eu fico até pensando, Bruno, você falando em 1.600 pessoas, né, e você abre o portal do Sind Linhares, tem 400 vagas, 300 vagas, e como ajustar a questão de moradia para essa... Né, como gerir isso tudo? Como é que o município faz? Bom, as pessoas às vezes perguntam, né? Você tem uma parte, Jefinho, que são as moradias populares. E aí você tem os programas habitacionais. Construir uma casa hoje não é barato. A prefeitura sozinha não consegue fazer isso. Mas a gente tem que buscar, né, a forma de acessar aquilo que a gente tem. Por exemplo, está previsto em abril ou maio, a entrega de 917 casas ali No Mata do Cacau. no Mata do Cacau. Né? Quem vai para o Pontal do Ipiranga ali, o segundo conjunto foi inaugurado no Rio Doce em 2017, 2018, e as outras 917 casas vão ser entregues em abril ou maio. E aqui eu vou dar até uma notícia em primeira mão, que Ótimo. eu nem dei ainda, que a gente vai estar colocando isso. Desse trabalho, né, do município estar sempre buscando essas oportunidades, a Caixa Econômica lançou uma portaria semana passada, né, em que o município de Linhares foi contemplado com mais 400 casas de habitação popular. Então, você precisava preencher requisitos, e nós tivemos aí, acho que Vila Velha, que teve um número maior de casas pela população. Sim, bem maior. Mas o município de Linhares foi juntamente... Já pode falar a região ou ainda é segredo? Não, está publicado já, né, na região norte do município, aqui, Quadrante superior bairro direito. Santa Cruz, bairro Santa Cruz. Então, a gente precisa viabilizar toda a parte de infraestrutura, das questões também de saúde, de educação. Então, nós estamos trabalhando isso. Então, é esse o trabalho que a prefeitura faz no dia a dia, para a hora que a oportunidade chegar, a gente poder se candidatar, né, a receber isso. Fora da questão da habitação popular, que é até uma renda renda familiar de 1,5 salário ou 2 salários, você tem o mercado imobiliário como um todo. A gente sabe que o mercado está muito aquecido. E qual que é o nosso objetivo, né, para poder dinamizar? Você ter a construção civil facilitada. Então, por exemplo, nós lançamos o que a gente chama da aprovação simplificada, residências com até 300 metros. Já até utilizei, já. É declaratório, se você utilizou, você sabe, né? Então, Realmente você preenche, muito. você tem o proprietário, o autor do projeto e quem vai construir, eles assinam junto à prefeitura que vai ser aquele projeto. A gente vai confiar naquilo que a população, naquilo que o cidadão colocou. Depois nós vamos fiscalizar. Só para tentar acelerar um pouquinho mais, existe algum estudo para avançar também dentro da aprovação do SAI, que às vezes demora um pouquinho, né? Porque nós estamos, existe uma linha de raciocínio para tentar melhorar isso? A gente está retirando a necessidade da aprovação do hidrossanitário. Poxa, é importante informação. Então, Bruno. a gente vai ser só dada a viabilidade a partir do momento que vai ser Se dada chega a água e esgoto até o local... Aí o que acontece dentro da casa é problema de quem está desenvolvendo o projeto, né? Uhum. Então, isso está sendo estudado também em conjunto, a parte de desenvolvimento urbano com o meio ambiente, para a gente ter uma tramitação mais célere e mais integrada dessas duas secretarias, justamente para que a gente possa tirar as amarras para o empreendedor. Então, ele vai ter uma coisa segura do ponto de vista legal e uma coisa de que vai girar. Você pode girar, fazer o giro do capital mais rápido. E isso significa o quê? Isso significa imóveis mais baratos. A gente só vai conseguir baratear as coisas tendo oferta. Sim. Né? Porque demanda, como você disse. Tem, né? demais. Você tem... E falando assim, já que é um assunto correlato, né? Loteamentos, né? Que tem no município. Claro que isso
existe um processo de validação, um trâmite normal, que às vezes pode ser um pouco moroso, depende do local de interesse do município. E o que o município está fazendo? Com o crescimento também surgem os loteamentos irregulares, a gente sabe disso. Como controlar isso? A gente precisa de gerar velocidade para poder ter aprovação. Quanto tempo está demorando, né, para se aprovar um loteamento legal? E os que não são legais, o município tem feito alguma ação de intervenção, porque é normal, né? Hoje tem a tecnologia que consegue fazer tudo via satélite. Como que tem sido esse equilíbrio aí do município? Veja bem, Jefim, o Ministério Público hoje tem acho que 53 ações civis públicas para tratar de parcelamento irregular de solo. E o município tem atuado junto. Porque não tudo que é feito irregularmente, depois lá na frente algum pedaço sobra para o município fazer. Por isso que eu estou te perguntando. Isso é que a gente não pode, não deve permitir. Então a gente tem agido na fiscalização de coibir esse tipo de parcelamento de solo, porque senão quem vai ser prejudicada vai ser a população. Você tem 3, 4 ou 5, né, que vão se aproveitar disso, mas a sociedade toda que vai pagar essa conta. Vai pagar a conta lá na frente. Né? Então, a gente tem sido bem rigoroso nesse aspecto, né? Mas, como disse, a gente precisa facilitar também os empreendedores que querem trabalhar, que querem fazer a coisa direito. E o grande desafio é esse, você permitir que o parcelamento de solo ele seja um parcelamento legal, mas também acessível à população. Então, foram criadas ZEIs, que são as zonas de interesse social, em que você pode fazer lotes um pouco menores e dar oportunidade para as pessoas acessarem. Todo esse controle é um controle, às vezes, muito complexo, né? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, eu quero fazer 3.000 lotes. Aí você vai olhar e fala assim, bom, qual o horizonte disso? Não adianta a gente fazer lote e ficar com lote vazio, o objetivo não é esse. Loteamento é para ser construído. Né? Então, essa é uma outra situação que a gente também está avaliando da ocupação mais rápida dos espaços vazios que o município tem. Então, se você for avaliar, tem muita coisa para ser construída, tem muito local para ser ocupado. Então, a gente tem feito essa leitura, né? A gente tem feito essa análise. 3.000, não. Você vai fazer um loteamento de 700 lotes, não precisa ter 3.000, para que a gente tenha uma ocupação mais rápida. Senão, você gera uma questão meramente especulativa e o objetivo principal, que é você ter aquele lote para a construção efetiva de moradia ou de uma área comercial e industrial, ele não se concretiza, né? Então, é esse o trabalho que a gente tem feito, aliado investimentos em esgotamento sanitário, água, etc., infraestrutura, para que a gente possa chegar com o bem-estar aonde a população está precisando. E tempo, Bruno, hoje, de uma aprovação de um loteamento, como que está um tempo mediano? O que acontece? A gente depende muito do empreendedor, né? Existem algumas situações que o loteamento ele pode ser aprovado em 6 meses, mas tem alguns loteamentos que levam 4 anos, porque depende da velocidade que o empreendedor está dando naquele processo. Você também está seguindo as normativas do município. Exatamente, e também do meio ambiente. Não adianta, está demorando para aprovar, mas você entrou com uma documentação, né? Você não está cumprindo aquilo que a legislação diz, vai voltar. Aí quanto tempo você leva para poder mostrar apresentar essas exigências novamente, é que vão dar o quanto tempo vai demorar. Então, isso varia muito, porque a gente está, como eu disse, a gente está tentando simplificar isso, né? E dar esse benefício de você fazer um ato declaratório. A gente tem até 300 metros hoje, mas nada impede que a gente vá aumentando isso à medida que esse tipo de processo ele seja testado e seja validado. Falando um pouquinho de mobilidade urbana aqui, é até um ponto que várias gestões, né, vários períodos que se passaram de prefeitos e não foi implementado. O que te motivou a estabelecer o estacionamento rotativo no centro de Linhares? Porque eu acho que, do meu ponto de vista, é uma decisão muito corajosa por sua parte. Eu acho que é importante para o município ter implementado. E se ficou muito tempo isso adormecido, né, e o comércio, de modo geral,
Eu vivo há 27 anos já no varejo e eu sei o que é o varejo de Linhares. E você ter tido essa atitude de realmente de colocar o rotativo. Fala para mim sobre isso daí e quanto que o recurso, para onde que é destinado hoje do estacionamento e quanto que tem arrecadado aproximadamente o rotativo para o município. Jefinho, acho que é muito cedo ainda para a gente falar de números, né? Você precisa de ter um espaço mínimo aí para a gente ver uma média. Mas, assim, o que primeiro levou a implementar? A gente já tinha ideia do rotativo antes, mas sempre estava esbarrando em alguma situação. Normalmente, os estacionamentos rotativos são feitos via concessão. Né? Tentou-se fazer uma concessão, mas houve problemas de impugnação, as empresas. E a gente foi vendo que era sempre uma coisa complicada, sempre tinha déficit, né? Você tinha que completar, o município nunca conseguia chegar naquele ponto que ele imaginava, tinha uma outorga, tinha uma tarifa. E então, por 2 vezes, houve problemas com a licitação para poder fazer a concessão, junto ao Tribunal de Contas, né? As empresas impugnaram. E quando você tem uma impugnação de licitação, você leva muito tempo. Toda essa tramitação é muito morosa, né? Aspectos judiciais, jurídicos, enfim, que não é o objetivo da administração, que precisa entregar o serviço à população. Com o passar dos anos, a tecnologia evoluiu, né? Então, antigamente, a gente estava conversando para ver se a gente ia botar parquímetro, ver se a gente ia ter alguma loja que ia vender. Hoje, a forma que é conduzida aqui é super interessante. E aí a gente foi tendo acesso e foi acessando novas Olha a tecnologias. tecnologia envolvida no trânsito. Exatamente. Então, isso deu a possibilidade do município fazer com a sua própria força. E deve ter otimizado muito o custo, né, Bruno? Muito, hoje. né? Porque hoje você tem um carro que passa nos locais e a gente garante que cada local do estacionamento rotativo, o carro vai passar ali de 15 em 15 minutos. Então, tem uma rota pré-determinada, um tempo pré-determinado, e a gente consegue fazer a gestão, uma gestão assim, bem eficiente, num prazo muito pequeno e com uma eficiência muito grande. Então, isso acelerou um pouco, apesar de estar atrasado em relação ao que a gente pretendia. Sim. Essa nova tecnologia fez com que a gente fizesse com a prefeitura, não dependesse de terceiros. Hoje a gente tem a locação de um sistema que tem funcionado muito bem, tem sido muito eficiente. Tem mesmo, se esquecer, chega lá o recadinho, olha. E deixar claro, Jefinho, isso é que eu falo, o objetivo do município não é arrecadar. O objetivo do município é fazer com que as pessoas tenham um local para estacionar. Então, às vezes, eu sou questionado, mas por que não pode ficar o dia inteiro? Eu pago, mas o objetivo não é receber. O objetivo é que você utilize a vaga para o que você precisa e dê a oportunidade de outro cidadão também usar. Porque senão a gente ia ter o que estava aí, né? Fila dupla, ninguém consegue estacionar. Mas eu te diria que é muito melhor o sistema de carro, porque da forma que é feito, você imagina você ficar pegando, preencher bloquinho, rabiscando na mão e colocando como é em outros municípios. E esse modelo que foi aplicado, que você já tinha visto em outros locais, ou foi assim coisa que surgiu Na verdade, a gente teve acesso a essa empresa, a essa tecnologia. O pessoal da Secretaria de Segurança do Trânsito foi fazer uma visita, já tem cidades no Sul, em São Paulo, que utilizam esse sistema. E foi um sistema que funcionou bem. Nós fizemos a licitação, acho que 3 empresas participaram, né? Essa empresa venceu e tem atendido muito bem o município. Né? E a gente, assim, vamos avaliar, como eu disse, você tem uma janela de tempo, né, para você mensurar uma janela, uma curva de aprendizado para a gente avaliar situações, né? Esse tempo de 3 horas está sendo bom? Ouvir as pessoas, ouvir os comerciantes, ouvir o cidadão, ouvir as pessoas que efetivamente utilizam. Para você ter uma ideia, né? É muito interessante. Se eu te falar que no interior do município é o que mais falam para mim, ninguém fala mais de lavoura. Bruno, você precisa fazer um calçamento aqui. Falou assim, quero te dar os parabéns pelo estacionamento rotativo.
Eu saio daqui e sei que eu vou chegar na frente da loja ou do banco, ou do que quer que seja que eu preciso, eu vou encontrar lugar para estacionar. É um facilitador. Então, é uma coisa que você faz uma coisa, fala assim, nem mais estava imaginando. Você imagina no cidadão como um todo, mas o pessoal do interior, né, e para eles esse tempo é muito... Esse tempo de deslocamento importa muito, então o tempo que ele fica aqui para estacionar conta bastante. Tem uma frase que eu sempre digo que é o seguinte: ninguém sente falta daquilo que nunca teve. Depois que você tem, você vê como que é. Mas no início, será que é? Mas hoje a gente vê que realmente é muito a adaptação, importante. assim, ela vai estar acontecendo, mas com certeza isso... Já teve comerciante que pediu para estender a Zona Azul para você ter É porque você acaba tendo pessoas estacionando numa área que não é atrapalhando o próprio estacionamento dele. Exatamente. Então, assim, é um processo e a gente está tendo muito cuidado de conduzir esse processo de forma que ele não prejudique, né? E ele seja uma coisa mais benéfica a cada dia que passa. Tá certo. E falando, o tema está em mobilidade urbana, Bruno, e é um tema que é sempre abordado pela população de Linhares, que é a rodoviária. Existe algum projeto futuro que possa se fazer em qual local? Porque gera mais conforto, né? E já foi abordado várias vezes por várias gestões e a gente não conseguiu evoluir para isso. Tem alguma luz nessa funil? A gente deve iniciar esse processo aí em breve, tá, Jefinho? Nós fizemos no início do ano com todas as associações de moradores para ouvir, né, a opinião das associações, do morador, do cidadão linharense. A representação do cidadão são as associações. Né? Analisamos os prós, os contras, fizemos pesquisas de fluxo, analisamos os fluxos, da onde viria, quais os problemas de você ter uma rodoviária próxima aqui de onde quais os problemas de você ter uma rodoviária teoricamente mais voltado para o futuro, né, um pouco mais longe. E nós fizemos todo esse cruzamento e essa análise em função dos espaços que são disponíveis. Você não encontra aqui no centro um espaço para rodoviária facilmente, né? Então, de todo esse estudo e essa prospecção, eu espero aí que até o final do ano a gente já tenha dado o pontapé inicial. Que bom. Para poder estabelecer a rodoviária. Linhares agradece. Também, se você pudesse me falar um pouco sobre a Interbairros, que é aquela ligação que vai haver por trás aqui do aviso, que passa ligando os bairros no quadrante superior direito ali, né? Fala um pouquinho sobre ela, se isso tem realmente, já está num trâmite já avançado, como é que anda aquilo lá? Nossa, sim, todo o processo... Bom, qual foi o início da Interbairros, Jefinho? Com o lançamento do Estatuto da Cidade, a lei, né, que é popularmente conhecido como Estatuto da Cidade, em 2002 ou 2003, a gente fez uma projeção do crescimento da cidade. E ela tinha essas vias, que eram vias marginais, né, e que iam se estendendo de acordo com o crescimento da cidade. E se a gente for olhar os mapas temáticos que foram aprovados lá atrás, em 2005, você vê exatamente o traçado do que a gente chama de Interbairros hoje. Então, qual é o objetivo da Interbairros? O objetivo da Interbairros é melhorar a mobilidade urbana, que você acaba tirando um pouco o tráfego que hoje está concentrado na BR-101, você dá essa possibilidade das pessoas se moverem, né, deslocarem por uma outra via. Você tem um aspecto ambiental interessante, porque você atravessa lagoas ali e nós vamos ter parques, nós vamos ter a proteção das lagoas, nós vamos ter um desenvolvimento urbano mais ordenado. A partir do momento que você chega com todo o ordenamento urbano, você não permite, né, que as ocupações se deem de forma desordenada, como aconteceram aqui nas lagoas que a gente conhece, em que você tem uma via e abaixo da via, que é onde está toda a infraestrutura, você tem a ocupação de casas. Então, vai ter um componente ambiental muito interessante, um componente social, naquela área, né, principalmente do Nova Esperança, ali, projetos Menino da Terra.
E uma coisa que a gente lá atrás não tinha previsto, mas com o crescimento da cidade foi possível, que criar um novo vetor de desenvolvimento econômico, né? Com esse desenvolvimento que a Interbairros pode trazer, automaticamente você vai criar novos nichos, você vai criar Corredor comercial, uma nova dinâmica, como a gente vê. Eu não sei se todas as pessoas têm a oportunidade de conhecer ou já conheceram lá no Boa Vista, entre o São José e o Linhares 5, tem uma área comercial nascendo lá. Fantástico. Que é muito importante. Né? Muito interessante. Você tem uma diversidade de comércios muito grande, prestação Dá uma de vida serviço. orgânica para a região, né? Exatamente. Então, você vai criar um vetor econômico, de desenvolvimento econômico ali diferente do que está acostumado. Porque você não deslocar para ter aquilo que você precisa, isso é qualidade de vida. Porque você pode ir a pé, não precisa pegar transporte público, bicicleta. Esse que é o que eu penso. É o objetivo de todo arquiteto urbanista, quando vai pensar alguma cidade, ele pensa nisso. Né? Claro. O menor deslocamento possível para você atender a todas as suas necessidades. Menor quantidade de carro na rua, menor fluxo, mais segurança, menos acidente, é muita coisa que tem o ambiental, emissão de carbono, tudo isso é levado em consideração. Então, essa situação do Interbairros, né, o objetivo... ele tem a origem lá atrás, mas foi sendo adaptado. E esse financiamento também, um financiamento internacional... Do BID, né? Do BID, que a gente tem um prazo maior para poder pagar e que não vai impactar no fluxo de caixa da prefeitura para os investimentos normais que ela tem que fazer. Tem previsão, Bruno, de tempo para execução? É um processo longo, mas nós estamos à previsão de assinar o contrato com o banco. Nós já aprovamos junto ao Ministério da Fazenda, ao Ministério das Relações Exteriores, já aprovamos junto à diretoria do banco. Então, o contrato já foi discutido com as instâncias dos ministérios, está em tramitação na STN para ser aprovado e a previsão é que a gente assine esse contrato em janeiro com o Banco Interamericano. E aí a partir daí... a gente vai desenvolver, ao longo de 5 anos, todas as obras e serviços que estão previstos na carta consulta que foi aprovada. E, diga-se de passagem, né, Já entra em processo licitatório ou ainda não? É um processo licitatório que segue o regulamento do BID, o do BIRD, né, que eles têm alguns regulamentos específicos, mas vai ter ampla concorrência também em todo tipo de serviço ou obra que vai ser feita. Vai ser lançado e as pessoas vão poder participar normalmente. Legal. Falando também continuar falando de mobilidade urbana aqui, está falando da Holanda, está falando da Britânia, que tem, né, essa quantidade de pessoas. E nós temos hoje a ponte Getúlio Vargas. Você, claro que não é de competência, talvez, do município, isso requer parcerias, né, com o governo federal. Isso te preocupa um pouco? Porque a gente está falando de um crescimento exponencial da cidade, um fluxo maior de pessoas que vão tramitar para lá. O que você pensa sobre isso? Na verdade, não só a ponte Getúlio Vargas, eu acho que a BR-101, né? Lá atrás, em 2014, quando foi assinado o contrato da duplicação da BR-101, que a Eco-101 foi a vencedora, tinha-se a previsão de, no 10º ano, Linhares já está contemplada com a duplicação da rodovia. Os 5 primeiros anos era de Vitória até João Neiva, e do 5º ao 10º ano, Linhares também estaria. Não foi isso que nós vimos. Né? E aí veio, ano passado, a desistência da Eco-101 da concessão, e hoje existe um processo em trâmite no Tribunal de Contas da União, numa Câmara de Conciliação que eles falam, para que a Eco possa retomar a concessão. E aí nós estamos aguardando, né? Nós pedimos ao Tribunal de Contas da União para que pudéssemos participar, recebemos até um ofício ontem, segunda-feira, que não seria possível, pelas regras, o município participar diretamente, ou pelo menos conhecer, porque nem mesmo nós conhecemos o que está sendo proposto. Porque quem vai ser impactado são as pessoas que moram aqui. Sim. Então, nada mais justo do que a gente possa participar também dessa solução. Então, não só a ponte Getúlio Vargas, mas a duplicação da BR-101
é uma coisa de suma importância para que a gente possa continuar nesse trabalho de estar buscando empresas, nesse trabalho de estar trazendo desenvolvimento para o município. E aí é importante que a gente tenha todos os modais desenvolvidos, né? Nós temos o Porto da Imetame que está sendo construído aqui, que vai dar uma vazão fantástica para todo mundo que está aqui, né? Uma ZPE que foi aprovada. Então, a duplicação da BR-101 ela é muito importante. E nós estamos trabalhando, né, junto ao governo, que tem sido um interlocutor também muito forte, porque tem interesse nisso, o Estado todo, não só Linhares. E vamos, sem dúvida nenhuma, empregar toda a nossa energia possível para que isso seja uma realidade num tempo bem próximo. Eu coloquei, Bruno, esse exemplo, que é um case, né, que é prático, é a cidade vizinha, que é de Colatina. Sim. A gente sabe o transtorno que é a Ponte Colatina hoje, né? Claro que foi até criada a segunda, Sim. mas como ainda o fluxo é intenso nos horários de pico, então eu só coloquei esse tempo porque com essa projeção acaba se preocupando um pouco, a gente entendeu? ainda não tem aquela dinâmica de Colatina, né? Ainda não. A população dos dois lados do rio é quase igual, né? Se você for analisar a região de São Silvano ali e a região do centro, você tem uma divisão muito equitativa, né? Que não acontece hoje em Linhares. Sim. Hoje, acho que 80% ou mais da população está aqui nessa porção norte, acima do rio. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma preocupação que a gente tem que ter, porque o polo está lá, o polo industrial está lá, a maioria das empresas vai se localizar lá, e a gente tem o ir e vir, o deslocamento desses funcionários que precisa ter um escoamento tranquilo. A gente comentou sobre a Interbairros, essa parte ecológica que está sendo desenvolvida. O Linha Verde ali no Interlagos, no Aviso, as Lagoas do Aviso, né? Tem alguma coisa, algum projeto em andamento para tentar fazer aquele... Como foi feito na Linha Verde, uma ciclovia, humanizar aquela região? Jefinho, bom, esse projeto do Linha Verde ele se iniciou lá nos anos, eu acho que 99, né? Uhum. Lá na Lagoa do Meio, quando o Guerino teve a ideia, era tudo colonhão, né? E a gente tinha o Lagoa do Meio de costas para a lagoa, né? O bairro Lagoa do Meio, que foi construído, foi desenvolvido, e ele estava praticamente de costas para a lagoa. Então, quando a gente foi começar a fazer isso aí, vamos limpar a lagoa, vamos trabalhar isso aí, colocar o esgotamento sanitário e tal. Aí você tinha o esgoto sanitário lá do Lagoa do Meio todo feito, todo direitinho. Aí começou a crescer as casas, né, as pessoas fazerem melhorias nas casas, e aí, de repente, a gente viu a necessidade também de colocar um emissário, um coletor lá embaixo. Então, essas coisas vão acontecendo com o tempo e a gente vai desenvolvendo. Então, toda essa etapa, né, de 2000 para cá, primeiro a Lagoa do Meio ali, depois a extensão no Interlagos, indo até mais ou menos ali aqui Frango. Tudo isso ensinou muito para a gente durante esse tempo. E qual é a realidade hoje? A gente sabe hoje que é muito difícil você deslocar as pessoas de onde elas estão, né? Então, hoje nós temos... Né? Na verdade, não é nem desapropriar, porque são ocupações irregulares, né? Mas né? Só que você precisa... Né? Nem uso capião é possível, porque é uma área de proteção ambiental, e como proteção ambiental você não tem como tirar, então? Não tem como fazer o uso capião. E aí você deslocar essas pessoas, deslocar essas famílias, que é o mais complicado. Então, hoje a gente já fez os estudos, né? Para onde existe uma ocupação muito intensa, a gente simplesmente fazer o processo de esgotamento sanitário, que é o objetivo, tem como objetivo principal você despoluir as lagoas. Só que nós temos 17 quilômetros de lagoas. E praticamente tudo como essa mesa aqui. Então, é um processo caro, porque você tem 17 quilômetros de lagoa e o projeto inicial acho que indicou 18 ou 20 estações elevatórias. Por quê? Porque você não tem declividade na rede para poder ter essa coisa. Então, isso torna o processo muito caro, mas é um projeto que já está... A concepção dele está pronta e a gente vai buscar financiamento para também
fazer esse sistema de emissário de coletor para que a gente tenha, no futuro próximo, as lagoas aí com balneabilidade e sem poluição. Ótimo. E a gente esteve lá na reunião da Azul, né? Se encontramos lá e o aeroporto virou uma realidade para o município. O que você espera do aeroporto para o município? E, claro, também uma segunda pergunta, porque quando a gente viaja para fazer turismo, você faz o macroturismo, né? Que você não fica só naquela cidade. Você vai por exemplo, você vai para Porto de Galinhas, você vai para Praia de Carneiro, você vai para Maragogi, você desloca aqueles 60 quilômetros, 70 quilômetros, né? Eu acho que o aeroporto ele é um fator que ele impulsiona o turismo. Tem alguma conversa com os municípios? Por exemplo, você está Itaúnas, Guriri, vou falar de Santa Teresa, de modo geral, os municípios da região até um raio de 80 quilômetros, vamos citar, algum projeto para estimular o turismo no norte do estado? Na verdade, isso precisa ser um arranjo, na minha opinião, precisa envolver o Estado, precisa envolver os municípios, claro, que são os maiores beneficiados, mas a gente, como eu falo, todo processo ele tem uma curva de aprendizado, né? E, sem dúvida nenhuma, o aeroporto vai ser um ponto fundamental para que o potencial turístico, não só de Linhares, mas do norte do Espírito Santo, comece a ser devidamente explorado. Uma coisa é você ter potencial, outra coisa é você ter uma infraestrutura capaz de receber o turista e a hora que ele for embora, pegar o avião para ir de volta, falar assim, eu quero voltar aqui. Porque não adianta nada a gente falar que a gente tem belezas naturais se nós não temos infraestrutura para receber o turista. Então, sem dúvida nenhuma, o aeroporto vai ser a porta de entrada para que a gente possa acelerar o desenvolvimento do turismo não só de Linhares, como da região norte, né? Itaúnas, as pessoas saem de São Paulo para vir de carro para ir para Itaúnas, de carro, né? Isso aí. Mas se elas puderem chegar a 80 quilômetros de Itaúnas de avião, isso a gente faz quando a gente viaja, né? É normal. E é exatamente o que você está falando. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos falando de Conceição da Barra, de Itaúnas, de Guriri, de Aracruz, que está aqui, praias belíssimas, né? Barra do Saí, Praia do Sauê. Tem montanha aqui na região próxima aqui São Rafael. São Rafael, a Uva, né? Mas eu sempre falo, a prefeitura ela precisa conseguir sensibilizar o setor privado que é possível investir, porque eu não posso ir lá fazer um hotel, eu não posso ir lá fazer o agroturismo, eu posso dar a condição para que empreendedores façam isso, como nós fizemos melhorias das estradas, né, que lá estão. Então, tudo isso, o aeroporto traz uma nova perspectiva para que a gente possa trabalhar mais intensamente e trazer mais gente, né, para o negócio turismo, que o nosso município efetivamente tem um potencial muito grande. E falando em lagoa, falando em turismo, falando em praia, né, nós temos aqui no município de Linhares diversas lagoas e, claro, diversas obras, construções margeando as lagoas. Existe algum tipo de... E claro que às vezes até algumas irregulares, não é nada que a população não saiba. Existe algum tipo de equilíbrio entre meio ambiente, município, para a gente tentar ajustar? Porque tem que ter o distanciamento, né, das obras, que tem que ter o afastamento da lagoa. Tem alguma conversa entre o Ministério Público, né, que possa regulamentar isso? Olha só, a regulamentação existe, né? A lei ambiental ela é muito clara em relação aos afastamentos que são necessários em cursos d'água. Aí você tem um afastamento específico para rio, outro para córrego, outro para lagoa. Se é um rio que é estadual, ou se é um rio que é nacional, isso vai... Então, isso está muito bem definido na legislação. Agora, as pessoas precisam ter bom senso também, né? E a gente preza por isso. Não adianta nada você ter a lagoa lá e as pessoas não poderem aproveitar, né? Então, todo o regramento ele já está definido. Se as pessoas precisarem, antes de construir, consultem a Secretaria de Meio Ambiente, a gente vai ter o maior prazer em estar orientando a quem quer construir a fazer a sua construção, fazer o seu investimento dentro daquilo que a legislação permite. Não é bom para ninguém você ter que ir lá demolir alguma coisa, você ter que derrubar uma parede que foi feita de forma irregular. Então, assim,
A regulamentação existe e as pessoas sabem que existe E insistem em fazer e ainda. insistem em fazer. Então, o que a gente recomenda? Vai fazer um investimento, comprou uma área e quer construir, consulte a Secretaria de Meio Ambiente, consulte a As Secretaria de normativas. Desenvolvimento Urbano. Tenho certeza que o pessoal vai ter o maior prazer em estar passando isso e evitar qualquer aborrecimento no futuro. Eu pontuo porque existe, claro que cada um tem sua forma de defender o meio ambiente, mas algumas cidades que têm até casas, né? Você vai para a região do Rio de Janeiro, são casas construídas às margens e muito bem cuidadas, né? E às vezes a população se questiona por que não poderia ser feito aqui, né? Não, eu sou um defensor disso. Eu acho que a gente tem, sim. Eu acho que o ser humano precisa aprender A conviver com a a natureza. conviver com isso. Então, é uma coisa que a gente precisa desenvolver. A gente viaja, você vê. São, sei lá, quase 2.000 anos de ocupação da Europa. Nós temos regras aqui muito mais restritivas que lá. Está errado isso? Nós que precisamos definir. De como cuidar Nós também. que precisamos mostrar que a gente tem... Ah, Bruno, eu não preciso estar a 100 metros, eu posso estar a 50. Ótimo, né? Vamos trabalhar para fazer isso. Eu também acho que é possível. A gente só precisa trabalhar e falar, está aqui, está feito, tem a solução de esgoto sanitário, nós não estamos agredindo o meio ambiente, o peixe que vive ali vai poder viver do mesmo jeito, a plantinha que está lá vai estar lá do mesmo jeito, e a população efetivamente vai ter direito ao lazer. Soldados da Lagoa. Pronto, vai estar ali para fiscalizar E até. já tem um monte de gente que faz isso. isso, né? É verdade. Mano. Então, eu acho que é salutar. E falando em servidor público aqui, o que você tem feito como prefeito para nos aspectos técnico e financeiro para motivar aí, os nossos servidores públicos de Linhares, né? Cursos, né? E até mesmo na questão financeira. Jefinho, a gente teve a aprovação do plano, né, que foi feita lá em 2017, e a gente está também começando essa curva de aprendizado com as promoções. Nós estamos tentando desenvolver um departamento de recursos humanos que seja capaz de acompanhar essa evolução do funcionário público, do servidor público, dar treinamentos, né, dar qualificação, porque essa é a tônica hoje. Você não pode ter a tecnologia avançando enormemente e você ter ali um servidor que, por um motivo ou por outro, que não seja culpa dele, não ter condição de utilizar, de se apropriar dessa tecnologia para desenvolver o seu trabalho. Então, esse é um desafio muito grande e que a gente tem que encarar, né? Então, a partir do momento que a gente consiga fazer com que as pessoas apreendam essa tecnologia e usem, a gente vai poder fazer muito mais pelo servidor. Então, nós estamos trabalhando essa situação da tecnologia, de dar condição de trabalho, e estamos estudando melhorias na estrutura, né, na estrutura funcional, na estrutura organizacional do município, para que ela se adeque à nova realidade, né? Nós temos o nosso estatuto, acho que ele é de 1989, para você ver. Algumas mudanças, mas que não correspondem efetivamente ao que a gente tem hoje em termos de necessidade, em termos de desenvolvimento do município. E tecnologia, né? Nós comentamos aqui do trânsito, né? Que foi o carro que foi implementado para fazer a ronda no município. Falamos da saúde, que utiliza um sistema integrado com o Hospital HGL, por exemplo, né? Dos bairros. E qual o outro avanço mais significativo que você também tem percebido que tem feito diferença dentro do município? Também a questão da validação da construção, né? E da questão simplificada. Tem mais alguma coisa que é importante destacar? Bom, uma coisa que a gente tem, que foi inaugurada, implantada há cerca de 2 meses e com certeza vai render frutos muito grandes, é a central de vídeo monitoramento da prefeitura. Então, hoje nós temos 158 câmeras trabalhando em prol da segurança do nosso município. Então, nós temos, por exemplo, acho que pouca gente sabe, é importante frisar isso, nós temos 18 câmeras do cerco inteligente trabalhando, lendo placa, verificando o carro com restrição de furto, identificando possíveis infratores se passam por aqui,
uma rede, né, integrada com câmeras da Polícia Rodoviária Federal, com dados do Ministério da Justiça, da Polícia Militar. Então, tudo isso serve para poder dotar os agentes de segurança, né, de segurança pública, de informações para solucionar e evitar, né, problemas e violência da população. Então, essa integração foi uma coisa muito importante. Então, nós temos como municiar a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal de informações, a nossa própria Guarda Municipal, que passou por um processo de treinamento. Hoje, nós temos aí, estamos aguardando só a liberação por parte da Polícia Federal para que 50 guardas possam andar armados. Eles já fizeram um curso, foram aprovados. Estamos só aguardando a decisão para poder trabalhar isso aí. Então, essa situação da segurança é importante. E ontem o município de Linhares também foi premiado no desenvolvimento de um aplicativo que foi feito pela Secretaria de Gestão, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Foi desenvolvido um aplicativo já com toda a informação que a gente tinha na nossa base, em que as pessoas vão poder verificar. Por exemplo, você quer comprar um lote, quer comprar uma área, e nós falamos anteriormente nas ocupações irregulares, ele de posse, né, de um celular, de um smartphone, ele vai clicar na localização dele e automaticamente ele vai saber. Isso é ali fantástico. É uma área que é regular, é uma área que tem a divisão, é uma área irregular, o que é. Então, isso dá condição para a pessoa se sentir mais segura numa aquisição de uma... E tomar a decisão correta, que é o mais importante, né? Então, ninguém vai poder falar assim, eu não sabia. Né? Se você entrar hoje com um smartphone, você tem... E a prefeitura foi premiada, né, no prêmio Gerson Camata com essa iniciativa. Importante, então, ou seja, não dá para desassociar tecnologia e crescimento. É básico isso hoje, não tem jeito. Bruno, para ser um pouquinho mais rápido que você, devido ao nosso tempo aqui, então... Vamos lá. Educação, tem alguma possibilidade de faculdade de medicina para Linhares no aspecto público, sendo subsidiado pelo Estado ou pelo governo federal? Algum estudo em viabilidade? Não, Linhares, nós provavelmente, primeiro ou segundo semestre, nós teremos uma faculdade particular. De medicina, né? Pública, eu não ouvi nada do Estado, alguma coisa em relação à UFES, talvez, mas a gente ainda não tem maiores detalhes. Ainda está sobre isso. E o agro? O que o município tem feito para o agro para poder contribuir de uma forma? Porque o agro é forte, né? Não tem jeito. O agro talvez seja a revolução silenciosa. Ninguém fala muito. Justamente. Mas desde 2017 a gente tem feito intervenções de certa forma simples, mas muito significativas. Eu sempre gosto de frisar, Jefinho, que a gente dá sim incentivo para que empresas industriais venham, porque as nossas que estão aqui cresçam, mas a gente não esquece das nossas raízes, né? A prefeitura tem uma preocupação muito grande, primeiro, manter as estradas. As estradas talvez sejam a principal reivindicação dos homens do campo, né? Você ter a oportunidade e a condição de ir e vir, ela é fundamental. Então, toda a parte de manutenção das estradas ela tem sido feita com bastante cuidado. Pavimentação de estradas vicinais, né? Nós fizemos a pavimentação de Dom Orione a Santa Rosa, a saída de São Rafael em direção a Marilândia, né? De Japira até Dr. Jones, e agora a gente está fazendo Terra Alta, Palmas Terra Alta, e a ligação também de Dr. Jones com Terra Alta. Então, essa parte de mobilidade é importante. O cuidado com a reservação de água. Nós fizemos 21 barragens já, né, ao longo desses anos. São mais de 500 milhões de metros cúbicos, 500 milhões de litros reservados que o pessoal da agricultura pode usar, mas também serve para consumo humano, se for o caso. Então, o programa de barragens que foi feito e um programa muito significativo que foi de caixas secas, né? Que ela, ao mesmo tempo que ajuda a água da chuva a infiltrar
no solo e manter o lençol freático, ela evita o assoreamento dos córregos e dos rios e ajuda na manutenção das estradas, à medida que você corta a velocidade da água e não deixa ela criar aquelas valas, né? Principalmente na região mais alta, na região de São Rafael aqui do município, mas Desengano, Farias, todas as regiões a gente tem. Hoje nós temos, acho que, quase 9.000 caixas secas construídas e estamos fazendo a manutenção delas agora e mostrando para o produtor rural a importância de se manter, né? Então, fizemos toda essa programação, o programa de distribuição de mudas frutíferas, né, para que as pessoas possam, num pequeno espaço que elas tenham lá, às vezes sem utilizar, fazer uma plantação, cajá não, cajamanga não, goiaba, o açaí. Então, tudo isso tem o apoio da Secretaria para a comercialização, os concursos de qualidade do café e do cacau, muito importante. Estamos dando um show, né? Um show. Hoje o município tem 6 marcas de café Conilon, né? Eu tive com a Kiss aqui do Flor de Lisa. Pô, foi fantástico, um podcast. Então, assim... Eu não sabia que estava nesse nível. Exatamente. Então, nós temos 6 marcas de café de qualidade e de café Conilon, 100% Conilon, que até pouco tempo atrás era impensável, né? Tudo isso fruto de uma parceria no município com produtores, terreiros suspensos para secagem desse café. Então, a gente tem feito um investimento muito grande nos produtores e na infraestrutura para atendimento. Sim. E você falou até um ponto, se você puder me falar, como você disse, eu falo, não tenho problema de falar. Sobre a questão da reserva da água, a gente teve agora a abertura aqui do Rio Pequeno. Foi uma decisão do Ministério Público ou foi uma decisão do município? Foi uma decisão judicial. Judicial? Né? Judicial. O que aconteceu? A barragem que tinha aí é a mesma barragem que foi implantada por ocasião da descida da lama da Samarco, né? E não era uma barreira natural, vamos dizer assim. Sim. Então, pouco ou nada o município podia fazer para evitar isso aí? Eu acho que o que a gente tem que trabalhar são instrumentos para que a gente faça a reservação de água de uma forma normal. É claro que tem as intervenções, as barragens são intervenção. Nós estamos trabalhando também para fazermos, né, nas lagoas que tem o maior nível de água e nosso abastecimento para consumo humano vem dali. Então, esse processo da lama acabou trazendo ensinamentos, né? Então, a gente também está fazendo um processo para ver se a gente consegue trabalhar isso aí. Legal. Bruno, tecnicamente, chegando quase no finalzinho aqui do nosso bate-papo, se tivesse que determinar uma área que você... Tudo é importante, mas onde que Linhares precisaria ter um avanço hoje, no seu ponto de vista? Poxa, acho que esse é o caminho que a gente tem que botar como prioridade. Tudo é prioridade, mas assim, primeiro, acho que a gente podemos melhorar mais aqui. Olha, sem dúvida nenhuma, Jefinho, eu acho que a gente tem que focar a educação. Educação. Eu acho que eu sempre assim coloco que por mais que a gente faça investimento em educação, nós precisamos avaliar sempre o resultado que nós estamos tendo. Diversas experiências mostram que o importante não é o quanto que está sendo investido, é como esse investimento está se transformando em resultado. É claro que a gente não tem recurso infinito para poder colocar, então a gente precisa aproveitar da melhor forma possível aquilo que a gente tem. Então, esse processo de melhoria da gestão, de trazer a família do estudante para dentro da escola, isso tem sido uma preocupação grande da gente, porque a escola sozinha, ela não transforma uma criança, ela não leva o aprendizado para a criança. Então, isso precisa ser um processo integrado, em que a criança tenha em casa, né, um reforço daquilo que a escola está dando e vice-versa, que a escola seja um reforço daquilo que está sendo ensinado em casa pelos pais. A escola é a extensão da família. Exatamente.
Então, a gente tem visto aí um processo de vamos dizer assim, um pouco de apartamento, né? Apartamento que eu falo, não a residência, de separar, Sim. né? A família, não. A educação É por conta da escola. por conta da escola. E isso a gente sabe que não é real. Então, eu acho que a educação a gente precisa focar, a gente precisa encontrar novas formas, e a gente tem feito isso, né? Trabalhado muito as bases e as condições de ensino para professores, coordenadores, diretores, aproximando os pais das escolas para que a gente tenha efetivamente um aprendizado daquelas crianças que entram lá com 2, 3 anos e vão sair, né, do ensino fundamental aos 13, 14 anos para seguir a sua jornada no ensino médio. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, a educação eu acho que é o principal. E eu nunca vou cansar de lembrar, no meu discurso de posse como vice-prefeito, eu coloquei que uma das coisas principais e que eu trago comigo é o seguinte: a gente precisa tentar proporcionar o mesmo ponto de partida para todo mundo, que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. E é isso que a gente está buscando. A competição tem que ser justa. Tem que ser justa. O ponto de chegada Cada um vai termina. depender de cada um, mas que o ponto de partida seja tem que ser igual igual para todo mundo. Vou fazer um bate-pronto com você aqui, você Vamos responde lá. com rapidinho. Quem te inspira? Quem me inspira? Grandes líderes, né? Acho que Winston Churchill. Mandou bem, hein? Mandou bem. Um sonho. Eu acho que ver Linhares crescendo ainda mais com qualidade de vida. Lugar inesquecível. Fernando Noronha. Família. Tudo. Esporte. Olha, eu sou um esportista nato, né? Eu gosto de muitas coisas, mas hoje o ciclismo é aquilo que eu estou praticando. Time de futebol. Vasco. Tá difícil, prefeito. Nós somos realistas. Tá difícil, mas a esperança é a última que morre. Comida. Massa. Um bom italiano, né? Linhares. Linhares é minha cidade do coração. Futuro. Eu acho que o futuro ele está muito próximo, né? Acho que a gente está conseguindo chegar um futuro com desenvolvimento e ele está bem próximo da gente, está bem próximo de Linhares. E essa aqui ficar mais aberta. Como você enxerga Linhares para daqui 15, 20 anos? Eu não tenho muita dúvida que Linhares vai ser o motor do desenvolvimento do Espírito Santo. Daqui a 20 anos, eu acho que todo esse entorno que a gente tem, né? A gente tem hoje um desenvolvimento de matriz de logística, porto, aeroporto, ferrovia está próximo, a BR sendo duplicada, e de energia, gás, energia elétrica também. Agora a gente tem uma certa estabilidade, e 85% da lâmina de água doce do estado do Espírito Santo. Então, nós temos todas as condições de ser efetivamente, eu não tenho dúvida que a gente já dá uma grande contribuição, mas que seja o motor de desenvolvimento do estado do Espírito Santo. Bruno Marianelli, vou deixar agora para suas conclusões finais, depois eu faço fechamento. Pode ir, o microfone está com você sempre. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar colocando todas essas informações e o meu ponto de vista sobre Linhares, tudo aquilo que eu aprendi, tive a oportunidade de aprender ao longo da vida pública, e me colocar à disposição. Estou sempre à disposição para poder enriquecer ainda mais o conhecimento de todos, né, e levar Linhares efetivamente para o lugar que ela merece, que os cidadãos linharenses merecem, né, que é ter, como eu disse, uma cidade com um potencial turístico, natural muito grande, mas que a gente tenha o desenvolvimento dela sustentável e que a gente possa, não só nós, né, mas que os nossos filhos e os nossos netos possam se orgulhar dela por muitos e muitos anos.
Bruno, tinha mais ou menos umas 65 perguntas aqui, mas não tem como fazer, tem que fazer 3 ou 4 programas, porque até porque você é um cara muito esclarecedor, responde muito bem, é técnico e conhece o que fala. Eu fico feliz por você ter aceitado o convite do Na Prática para estar aqui participando desse bate-papo. Para mim, é uma satisfação enorme, tá? Ter essa oportunidade de ter falado com você, com todo respeito à autoridade do município, ele é o nosso prefeito. Obrigado. Tem que ter respeito, tem que respeitar, porque a coragem de fazer o que você faz, assumir a liderança, né, de estar lá como prefeito, estar, né, não é ser, estar servindo um serviço à comunidade é para poucos, tem que ter muita coragem. E eu admiro quem tem pessoas líderes como você. Espero em mais oportunidades. A gente está discutindo mais um pouco, porque também sou apaixonado por Linhares, amo aqui, quero estar aqui. E o nosso bate-papo, ele é assim, ele é claro, transparente e com essa informação fantástica, que muitas coisas que eu nem sabia. Olha que eu leio bastante, tá? Então, você realmente é uma enciclopédia de Linhares, sabe tudo, conhece muita coisa. Estou falando de coração para você, até um pouco emocionado de estar aqui contigo. E é assim que a gente segue, né? Tendo pessoas como você inspirando a gente também, porque você também é uma pessoa inspiradora. Bruno, agradeço. Pessoal, segue lá o Na Prática, prefeito Bruno Marianelli, foi brigadão, foi fantástico. Curte lá, segue em breve para fechar o ano. E esse fechamos com chave de ouro. Valeu, tchau, até mais. Um abraço.